Eu quero compartilhar com vocês um tema que quase eu não compartilho, que se chama Encontrando a Graça em Cada Oportunidade. Amém? Queridos, é importante nós entendermos que... Vou dar um pausezinho. Irmãos, quem quiser chegar para frente ali, ó. Está todo mundo correndo ao ar-condicionado, né? Está frio, né? Mas tá bom. Estou olhando essas cadeiras ali. Mas amém. Mas é muito bom nós compartilharmos sobre isso, porque a graça é o nosso fundamento. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos ter cada dia mais consciência de que nós não podemos fazer nada sem a graça de Deus. Você tem essa consciência, queridos? Sabe, mas só que muitas das vezes nós caminhamos e andamos e a gente se pega confiando em nós mesmos, confiando na nossa inteligência, na nossa força, e isso realmente é um problema para nós. Mas Deus nos chama para nós dependermos da graça, porque a cada situação da nossa vida existe graça. Para cada momento da nossa vida existe graça. Você pode dizer, existe graça para cada momento da minha vida? Existe graça para cada momento da minha vida. Até quando eu me distraio, eu estou pensando em outra coisa agora, estou com a cabeça lá em Marte, existe graça para você agora, para você se voltar para a palavra e falar, epa, eu estou aqui para ouvir aquilo que o Espírito está a dizer. Amém? Então existe graça para cada situação das nossas vidas. E muitas das vezes nós somos pegos nessas circunstâncias e na verdade, ninguém que se torna maduro na fé vai dizer assim, eu confio eu estou maduro porque eu confio em mim. A maturidade é um lugar de dependência, de simplicidade. Quanto mais maduro, mais simples você vai ser, mais humilde você vai ser. Não tem jeito, queridos. E por mais que você, por causa da graça, seja levado a lugares altos de reconhecimento, das pessoas te valorizarem, das pessoas te honrarem. Queridos, entenda que a graça, ela só funciona nas nossas vidas quando nós mantemos uma posição de humildade, simplicidade e de descanso. Porque a graça, ela tem a ver com a pessoa, não tem a ver conosco. A graça é a revelação de Jesus, é a revelação do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. E Paulo foi aquele que mais escreveu e aquele que mais soube expressar essa revelação, a ponto de chamar o meu Evangelho. E interessante que, por Jesus revelar a graça, e entenda que Deus ele não poderia se revelar como Deus gracioso, a não ser por meio de Jesus, por mais que Deus sempre foi gracioso. Quando o homem cai, o homem perde aquela identificação de quem Deus é. Então, para o homem identificar Deus, ele identifica-se a si mesmo, e ele vê um Deus legalista, ele vê um Deus que castiga, um Deus que faz atrocidades, um Deus que está sempre pronto a nos punir, um Deus que não sorri, um Deus que é carrancudo, um Deus que está com o cajado na mão. Por que isso? Não é por causa de Deus, é por causa da queda do pecado. O homem ele perdeu essa conexão, essa visualização de quem Deus é. Isso é importante nós sabermos, porque a cada revelação do Pai e de Jesus, a Bíblia diz que graça e paz nos são multiplicadas. Entenda que nós dependemos cada dia mais. Senhor, se revela a mim. Você está aqui hoje
por mais que você está me ouvindo pregar, ou, né, por mais que nós todos adoramos ao Senhor, e tudo isso tem um propósito de conhecer mais o Deus de toda graça, a conhecer mais a Ele. Porque quanto mais você o conhece, menos você se esforça. O diabo, ele tem um trabalhar de colocar nossas vidas sob trabalhos forçados. Porque ele quer que nós confiemos no nosso trabalho e se entender que é por causa do nosso trabalho que as coisas acontecem. Isso não tem a ver com você parar e ficar na rede e falar, vou parar de trabalhar. Não, ele está falando o seguinte, existe um fluir que as coisas vão acontecer e muitas das vezes não é porque você trabalhou, é porque as portas se abriram, é porque pessoas vieram e te abençoaram, anjos surgiram nas suas vidas. Quantas pessoas que surgem nas nossas vidas e nos abençoam, e às vezes nós nem percebemos que é Deus agindo. E uma das piores coisas para Deus, é Deus estendendo a mão e o homem encolhendo a mão. Porque as mãos do Senhor estão estendidas para salvar. Só que muitas das vezes o homem não tem nem coragem de levantar a mão para pegar a mão de Deus. Porque ele confia tanto nas suas mãos, confia tanto naquilo que ele pode fazer, quando Deus quer revelar aquilo que ele fez, aquilo que ele já trabalhou. Queridos, nada pode ser comparado ao trabalho penoso da cruz. Então, o homem, por causa da queda, o que ele faz? Ele se vê digno por causa daquilo que ele faz, a sua autodignidade. Eu sou abençoado porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu executo. Não, queridos, esse não é o trabalhar de Deus em nossas vidas, mesmo porque nós sabemos que nós não somos abençoados por causa do nosso trabalho. Nós não somos abençoados pelo aquilo que fizemos. Nós somos abençoados por causa do trabalho penoso de Jesus. Se você não entende isso, você perde a conexão da graça. E quanto mais você reconhece a graça, queridos, mais maduro você se torna. Mais você descansa, menos você se estressa, menos você anda ansioso. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas olha o contexto é um contexto de ansiedade, daqueles que não reconhecem que Deus está perto. Tanto em Filipenses, quando a primeira carta de Pedro diz, o Senhor está perto, Ele tem cuidado de você. Queridos, antes mesmo de você levantar, se você está levantando, é porque Deus está cuidando de você, sim ou não? Você tem que levantar. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Ele não tem apenas um levantar, Ele tem uma força que me faz caminhar em direção àquilo que Ele tem para mim. Então, tem coisas que se nós não exercitarmos na fé, nada muda, queridos. Porque entra aqui, a gente se alega, mas não há prática, não é exercício. O que você faz quando você levanta? Eu pergunto para vocês analisarem. Como é que é a sua rotina? Eu levanto, eu dou aquela bocejada. Estou pensando para você, tá? Mas você já tem que levantar e acender a luz no seu espírito. A Bíblia diz que nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Você pode deixar essa luz acesa em todo o tempo.
O botão para acionar essa luz você que tem. Você entende? Porque a força que faz com que a luz esteja acesa, ela já está disponível. Amém. Aleluia. O Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o Espírito da verdade, ele habita em nós, ele habita conosco. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando toda a glória, toda a luz, toda a força para ressuscitar Jesus daquele lugar. Ele habita em você. Aí nós acordamos, muitas das vezes temos pesadelos, situações que estão lá no nosso subconsciente. E a sua primeira hora do dia deve ser, independente se há nuvens densas, se há vendaval, você tem que acordar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha justiça, é a minha paz, a minha segurança, é aquele que tem cuidado de mim todo o tempo. E você precisa dizer, queridos, acorda, mas acorda com pensamento nele. Deixa eu acender a luz. Usa esse princípio: eu vou acender a luz. Diz que a primeira luz que você deve se conectar quando você acorda. É muito bom dormir com o quarto escurinho, porque o quarto escuro ativa o som. Mas quando você acorda, você já deve acordar e procurar a luz do sol. Isso é terapêutico. Você já acorda com a luz do sol? Isso é o natural de Deus para o corpo humano. Se você acordar e a primeira coisa é pegar essa luz aqui, aí você já está com problema. Amém? Eu acordo, já vai com o celular. Não, Cris, acorda e acenda primeiro essa luz aqui do seu espírito, de quem você é. Amém? O Deus que é o seu Pai não muda. Você não é uma coisa agora, outra coisa amanhã. Amém? O que Deus faz, a Bíblia diz que dura eternamente. Existe algo eterno em você, mas você precisa acender essa luz. Agora, entenda, o homem, ele se tornou um homem que se autodignifica, ele se sente digno pelo aquilo que faz. É bom, realmente, queridos, nós contemplamos aquilo que nós fazemos, mas sob um fundamento de que tudo que nós fazemos é porque a graça de Deus está operando em mim e me fortalecendo. A começar, você vai parar de reclamar naquilo que você faz. Eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muita coisa, eu estou fazendo isso. Paulo não teve essa reclamação na vida dele. Ele trabalhou muito, mas reconheceu que a graça nele que fez ele trabalhar. É lógico que quando nós percebemos que nós estamos cansados e sobrecarregados, aqui há algum problema em nós. Nós precisamos ir para a fonte, pegar a fonte e ligar e conectar. Eu estou precisando de mais luz. Eu estou precisando de mais energia, mais força. Amém? Mas entenda, queridos, quem nos faz dignos é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, dando graças ao Pai, que nos fez dignos. Fala assim: o Pai me faz digno. Para participar da herança dos santos na luz. Então, para nós compreendermos a graça, nós precisamos passar por essas etapas, entender que você não é digno pelo que você faz, mas por causa da sua bondade, por causa do seu amor. Deus deu a lei ao homem para que o homem percebesse o quanto tinha de maldade no seu coração.
para que o homem se curvasse diante de Deus, para que o homem esperasse em Deus e parasse de crer que ele é abençoado por aquilo que ele faz, principalmente no contexto de Israel, porque Israel, a lei foi dada a Israel, a lei foi dada por Moisés a Israel, a um povo de dura cerviz, um coração duro, difícil de se mover. Eu sou assim mesmo, a lei, é isso. Mas Deus dá a lei para eles contemplassem o quanto caídos eles estavam. E esse foi o propósito da lei. Então, uma vez que você se depara com a lei, você vai perceber a sua nudez. E o que o homem que não conhece a graça ele faz? Ele produz a própria veste para a sua nudez. Isso é religiosidade. Vou fazer por merecer. Mas, desde o início, quando Adão caiu, ele percebeu que estava nu, ele teve medo. O que aconteceu? Ele já tinha provido vestes para ele, de folhas de figueira. E Deus, logo após de falar todas as maldições que implicariam aquela situação do pecado, Deus fala o que com Adão? Deus fala: eu vou prover agora novas vestes para você. E veste de pele. Isso anunciando, é que Deus que opera, Deus que faz, Deus que nos veste, Deus que... Porque a graça é Deus fazendo, queridos. Eu preciso aqui, ministrando para vocês, eu preciso descansar que Deus vai me guiar e vai me colocar as palavras. Mesmo porque eu não posso confiar na minha mente. Você confia na sua mente? Eu preciso confiar na mente de Cristo que está em mim. Eu preciso confiar no Espírito Santo em mim. Nós não vamos nos amoldar segundo os padrões desse mundo, porque nós temos uma mente espiritual. E quanto mais você está em Cristo, descansado nele, mais essa mente ela é criativa. A igreja deveria ser, e eu digo que a igreja é, pela fé, aquela que é mais criativa. Seja criativo para o seu trabalho, criativa nos seus negócios, seja criativo onde for, porque sabe relaxar no Senhor, sabe descansar no Senhor, sabe sair do estresse. Quando você está sob pressão, sobre estresse, tudo que você vai fazer vai produzir esgotamento. Mas quando você está relaxado do Senhor, sabendo quem é a fonte, você vai fazer assim, as coisas vão fluir. Deus tem fluir para você. E volta e meia nós precisamos corrigir isso. As pessoas precisam procurar a igreja porque nós temos resposta. Nós somos criativos. Eu não posso vir para cá somente confiado no esboço que eu preparo. Eu preciso confiar na criação que Deus gera em mim para ministrar o Espírito de vocês. Amém? É lógico que eu uso o esboço para ter o norte, para não ficar perdido, mas muitas vezes eu sigo uma linha e lá dentro de mim eu estou conversando com o Espírito Santo. Eu falo assim: Espírito Santo, você está me levando por aí, amém, glória a Deus, que bênção. Mas agora, onde que eu volto agora? Isso é dependência, queridos. E tudo em nossa vida nós precisamos dessa dependência. E quanto mais dependente, mais graça. Mais fluir. Eu quero ler com vocês lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14 e 18. Lembrando que o tema da mensagem é encontrando graça para cada oportunidade. E eu estou falando sobre graça para você entender como ela flui. Qual o caminho da graça? O que é graça, o que é lei? João 1, 14 a 18 diz assim: o verbo
se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo nós sabemos que é Jesus. Cheio de quê? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós, inclua-se nisso, queridos, você está nesse nós. Inclua-se nisso, veja-se nisso. A fé é você se ver nas Escrituras. Fala assim, eu estou nisso. É sobre mim, a Bíblia é sobre você também. Revela Jesus, mas como Ele é, você é. Olha, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Aí ele fala assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Você já parou para perceber essa fala? Ninguém jamais viu a Deus. Isso quer dizer que por mais que as pessoas falem, e isso no contexto, aqui ele está dizendo de João, ele está iniciando a sua carta, o Evangelho. O Evangelho de João, ele está dizendo no contexto de quando Jesus veio, ninguém jamais viu a Deus. Então não havia uma revelação perfeita da face de Deus. Se é um Deus irado, se é um Deus gracioso. Mas olha o que ele fala, o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus é aquele que revela quem Deus é. Você quer saber quem Deus é, quer ver a face de Deus, você precisa olhar para Ele. Por isso que em Hebreus diz que Deus falou aos pais por meio dos profetas, mas a nós, fala assim, mas a nós, Deus nos fala por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E cada vez que Jesus é revelado, o Pai é revelado. Agora, olha que interessante isso. Jesus é o Verbo, se fez carne, se tornou homem, habitou entre nós, se tornou alguém acessível, a face do Pai escancarada, a face oculta do Pai escancarada naquele momento. As pessoas não perceberam quem ele era, porque olharam e viram, não é ele o filho de José, o carpinteiro? Entende? Porque as pessoas têm a tendência de ver o Jesus poderoso, o Jesus reinando, e isso vai acontecer, mas muitas das vezes Jesus está se revelando na simplicidade. Porque ninguém pode dizer o reino está ali, acolá, mesmo porque o reino está dentro de nós. Querido, se você olhar para o seu lado, você vai estar vendo a face de Jesus. Porque nós fomos chamados para revelar quem Ele é. Dá uma olhadinha para o seu vizinhozinho aí. É isso que Deus
quer que nós o olhemos como realmente Ele nos vê. Nós estamos tão acostumados de olhar para o espelho, mas a gente precisa olhar no espelho e sabendo que o espelho não pode revelar quem eu sou de fato. Mas a palavra, quando eu olho para Jesus, eu vejo realmente quem eu sou. Você é como Ele. E se você sai assim, descansado nisso, você já pode ir embora para casa. Amém. Porque você veio para saber quem você é e quem Cristo é. Mas tem mais para você. Aí ele fala que, olha, o homem habitando conosco, ele é o verbo, se tornou homem acessível, habitando conosco, ele revela a graça e verdade, volta para o Pai. E o que fica? Fica o verbo de novo. O verbo se fez carne, ele cumpre tudo aquilo que tinha que cumprir, e agora o que ficou? Ficou a palavra. Ficou o evangelho. E Jesus se revela por meio do evangelho. O evangelho é para revelá-lo, para mostrá-lo às pessoas. O evangelho não é o que você faz, é o que ele fez. E Deus nos deu o evangelho para entendermos isso. E cada vez que ele é exposto, você é transformado. É, de fato, a verdade de Deus para nós. Aí ele fala que, olha, sobre receber da sua plenitude, graça sobre graça. A palavra sobre, ela tem alguns significados. É como vem uma coisa, é colocada outra coisa depois, é sobreposto outra coisa depois. É como a onda. Quantos entram no mar? Isso é quase a minha rotina, muitas das vezes, graças a Deus, eu estou entrando, aí espero uma onda, vou atravessando, vem outra, vou atravessando, na hora que vem uma outra maior, eu volto. Mas a graça é como essa onda do mar. Vem uma graça, ela vem sobre você. Aí quando você pensa que aquela graça passou, tem uma outra vindo. E tem mais uma outra vindo. Enxergue a graça dessa forma, queridos. Enxergue a graça de Deus como uma onda vindo sobre você. Como onda vem, quebra sobre mim. Tem uma música assim. Mas é interessante porque a graça nos faz receber da sua plenitude. Deus não é um Deus de copo vazio. Deus é um Deus de copo cheio e transbordante. Mas você precisa compreender mais a graça para que o seu copo transborde. Você precisa entender como que a graça precisa fluir. E quanto mais essa graça fluir em você e através de você, mais ondas, mais revelação, mais transbordar de Deus vai acontecer na sua vida. Queridos, as pessoas precisam olhar para nós e ver, você é um cara sortudo. Eles vão dizer assim, você é um cara muito sortudo. Não é? E você vai dizer, né? Não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com a graça. Amém, queridos? Tem a ver com a graça dele sobre nossas vidas. Agora, eu quero destacar para vocês aqui, porque você vai ver que a palavra graça e verdade, elas estão sempre de mãos dadas. Já repararam isso? Nesse próprio capítulo aqui fala graça e verdade. E alguns pregadores,
eles usam essa palavra verdade com um tom fora da graça. Eu não sei se você já ouviu, mas eles falam, sabe o que é graça e verdade? Eles usam o exemplo daquela mulher pega em adultério. Quantos conhecem a passagem? Em que vem aqueles fariseus com pedras nas mãos para apedrejar, porque segundo a lei, a pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada. E ele fala assim, a graça é essa mulher saindo dali ilesa, mas a verdade é Jesus dizendo para ela, não peques mais. Mas não é isso, queridos. Assim como a graça e verdade andam juntos, a graça e a misericórdia também. Porque o que é misericórdia? É você não ser punido por aquilo que você merece. É você não receber a imputação da sua culpa, do seu pecado. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui o pecado, o preço do pecado. Mas a Bíblia também diz, bem-aventurado a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Porque a graça não é você não ser punido, não apenas não ser punido pelo seu pecado, mas também você ser favorecido sem merecer. É você estar naquele dia atribulado, que você não está bem, e você pensa naturalmente e as coisas não vão dar certo para mim. Hoje não é um dia bom. Mas você tem aquela conexão da graça e você vai pensar assim, agora mesmo que eu não vou confiar em mim. É agora mesmo que eu sei que eu vou receber não o que eu mereço. Porque a graça faz sentido quando você não tem percepção de nenhum de seus méritos. A graça faz sentido quando você está sentindo aquela mosquinha que pousou naquele lugar. Estou recebendo umas orientações aqui, para não me exceder. Mas quando você está sentindo a pior das criaturas, queridos, é nesse momento que você tem a maior oportunidade de receber graça de Deus. Você sabe por quê? Que muitas das vezes nós não acreditamos nisso, é porque nós confiamos muito em nós. Eu estou bem, vai dar tudo certo. Não, queridos, não é positivismo. É confiança em quem te ama de verdade. Porque existe muito mais graça para situações difíceis que a gente pensa. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos entender isso. Agora, entenda, a verdade sobre a verdade que é acompanhada com a graça é o seguinte, eu gosto de entender as palavras, quando as palavras têm uns tons de dubiedade, de pensamentos que geram duplas interpretações. Quando você vê uma palavra graça e verdade, é isso mesmo? E você olha, primeira vez que a palavra verdade surgiu na Bíblia. Aí você vai entender qual é realmente o significado daquela palavra. Você sabe quando é que essa palavra verdade surgiu na Bíblia? A primeira vez está em Gênesis 24, 27. É batata, queridos. Isso funciona perfeitamente. Você quer descobrir o que diz respeito a essa verdade acompanhada com a graça? Gênesis 24, 27, diz assim, e disse, bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão. Deixa eu entrar com contexto para vocês entenderem o que diz esse versículo. Abraão tinha já o seu filho gerado pela graça,
que se chamava Isaque. Ao olhar de Deus, o único filho, porque Deus só considera aquilo que foi gerado pela graça e não pela força. Amém. E Deus fala, e Abraão fala com o seu servo Eliezer. Ele fala com ele, olha, vai procurar uma esposa para o meu filho dentre os meus parentes. E ele sai para procurar. E ele orou a Deus para que a sua jornada fosse abençoada. E ele encontrasse a esposa para Isaque. E ele encontra quem? Encontra Rebeca. Ele havia feito um propósito com Deus, Senhor. Eu vou estar na fonte, essa mulher que aparecer, e eu pedir água a ela, ela vai dar água não apenas para mim, mas também para os meus camelos. E foi exatamente o que aconteceu. Ele pede água para Rebeca, a Rebeca dá água para ele e também oferece água para os seus camelos. E ele exulta no Senhor, Senhor me fez prosperar nessa viagem, fez com que as coisas realmente acontecessem, foi muito melhor do que eu imaginei. E o que ele diz? E disse, quem disse aqui? Fala assim, Eliezer. Quem é Eliezer? Eliezer é uma figura do Espírito Santo. Significa Deus é ajudador. Quem é o ajudador, queridos? Quem é o consolador? O Espírito Santo. Amém? Você sabe quem é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade. A verdade, na verdade, é um Espírito. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. Entenda que, assim como ele é o Espírito da graça, ele também é o Espírito da verdade. Que o mundo não pôde receber porque não vê. Mas nós o conhecemos porque ele habita conosco. Nem todos se alegram com isso, né? Nem um sorrisinho assim. Ele habita comigo. Será que ele habita comigo? Será que isso não é motivo para você se alegrar? Ter o Espírito da verdade. A Bíblia diz que nos guiará em toda a verdade. Oh, como que ele guia, queridos? Como que o Espírito Santo é um professor perfeito, por excelência nos ensina. A Bíblia diz que a unção nos ensina. Você não fica perdido. Pior coisa é uma pessoa enganada, debaixo de enganos de doutrinas falsas, de doutrinas de homens, de doutrinas de demônios. Elas estão enganadas. O mundo que não conhece a Deus está enganado, debaixo de engano, achando que estão por alto, mas estão por baixo. Estão indo de mal a pior. Mas o Espírito Santo não nos deixa enganado. Ele nos guia em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E olha aqui que o Espírito Santo, Eliezer, nesse contexto, diz, e não por acaso, tinha que estar na boca dele. Porque ele é o Espírito da verdade. É ele quem diz a verdade para você. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade. A palavra benignidade significa também graça. No hebraico é hesed. Então, a graça sempre vai estar unida com a verdade. E a verdade vai sempre revelar a graça. A graça revela a verdade e a verdade revela a graça. Como então eu posso usar o contexto daquela mulher adúltera como a verdade? Não peques mais. Porque eles acreditam que você não deve pecar mais. E realmente, queridos, nós não fomos chamados para pecar. O pecado destrói, mata,
nos coloca numa vida de depressão, de ruína. Mas a força para eu não pecar está simplesmente na graça. Por que Jesus disse? Eu também não te condeno. Os fariseus estão aí, eles podem tirar a primeira pedra se eles não tiverem pecado. Mas cada um daqueles fariseus largaram suas pedras. E aí ficou apenas aquela mulher e Jesus. A revelação da graça, a revelação de Deus estava ali diante dela. E Jesus fala, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? E Jesus fala assim, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Mas entenda que o não peques mais, ele é antecedido pela frase, eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Queridos, isso é um princípio tão sutil, mas tão profundo para nós. Porque o diabo ele vai sempre te colocar nas armadilhas. Tá bom, entra pela graça aqui, mas cuidado com a verdade aqui. Você entra pela graça e ele tenta te enredar com meias verdades. Mas a graça nos sustenta em todo tempo. A nossa queda, ela se dá quando nós desviamos os nossos olhos da graça. Quando você entende a graça, o favor imerecido de Deus, você está sempre na mesma posição que Deus te colocou. Amém, queridos? E nós precisamos entender isso e compreender essa verdade graciosa. Agora, como que eu faço para encontrar essa graça? Por que encontrar? Porque nós estamos falando de uma graça que é para toda a nossa vida. Você precisa de graça para não pecar, você precisa de graça para receber favor, em todo tempo você precisa de favor, e quanto mais favor, mais abençoado você é. Amém, queridos? Situações que acontecem e você, livramentos, situações em todo tempo, queridos, tem sempre a onda não para. Vai olhar o mar lá. E ontem nós estávamos aqui pintando. Teve uns que dormiram com as mãos levantadas. Aí nós saímos daqui, era noite. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou entrar lá na onda da graça. Fui para o mar, queridos. Fiquei 10 minutos lá naquela água salgada, gelada. Salgada, gelada e molhada. Mas como que foi restaurador para a minha vida? Mas assim é a graça de Deus. Quanto mais você se banha na graça, mais restaurado você sai daquele lugar. Mais revigorado você fica. Queridos, a graça ela tem um efeito revigorante nas nossas vidas, porque ela retira o jugo que o diabo colocou. Ela retira o peso que o inferno colocou sobre sua vida. Porque o homem que está debaixo de culpa, de condenação, ele não está habilitado para receber a graça. Se você está debaixo dessa condição, você não tem capacidade para receber graça, queridos, você não está habilitado. Você somente se habilita para receber a graça quando você recebe de fato o perdão dos seus pecados. Aí você se pergunta, por que as coisas estão tudo errado, que nada está funcionando, tudo dando errado? Vai ver que tem uma raiz de culpa lá. É batata, é verdade. Isso é sério. Mas entende, queridos, o que eu estou falando? Você precisa receber a misericórdia. Agora, vejamos aqui, então, que eu estou falando uma coisa para vocês, eu quero revelar e mostrar para vocês, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16.
você veio aqui para encontrar graça. Você vai sair daqui encontrando graça. Quando você deitar, você vai encontrar graça. Você vai acordar encontrando graça. Você vai trabalhar encontrando graça. As portas estarão abertas. As coisas vão estar acontecendo. E quando a porta estiver fechada, vai saber que a graça tem algo melhor para você. Então, queridos, você foi chamado para viver nessas realidades da graça. Olha o que diz Hebreus 4, 14, 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele fala assim, ele é um grande sumo sacerdote. Isso já é suficiente para você ser uma pessoa vitoriosa. Porque se o sumo sacerdote é perfeito, o povo que ele representa é abençoado. O que diz? Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Eu gosto de dar uma ênfase nesse confiadamente. Como que alguém em fraqueza pode chegar confiadamente diante de Deus, se não confiado no sumo sacerdote que o representa? Aquele que se compadece das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas. Ele diz assim, acheguemo-nos, portanto. Ele está dizendo, portanto, por causa disso você vai se achegar. Por causa do sumo sacerdote que está lá te representando. Ele diz assim, junto ao trono da graça. Então acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos primeiro misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como já falei, você não tem como receber graça se você primeiro não recebe a misericórdia. Amém. Chegou um homem deitado numa maca, sustentado por 4 homens, que foi descido por um telhado diante de Jesus. O que ele estava precisando ali? Ele estava precisando de graça. Graça para ser curado. Era um homem paralítico. E 4 homens sustentavam ele pelo telhado, porque não tinha acesso a Jesus pela porta que estava cercada de tanta gente. Mas aqueles homens que sustentavam aquele paralítico desceram e Jesus olha para aquele paralítico e vê a fé daquele homem. E ele não fala, você está curado. Ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. Você está me entendendo? Aí os fariseus começaram a dizer, quem é esse homem que perdoa pecados? Esse cara não entende nada. Mas Jesus disse para vocês souberem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu lhe digo, levanta, toma teu leito e anda. Ele recebeu graça. Mas antes ele recebeu o quê? Misericórdia. O que diz o Salmo 103? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Começa então falando dos benefícios, alma. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. É Ele quem sara as nossas enfermidades.
É Ele quem nos coroa de benignidade, é Ele que nos renova a nossa juventude, é Ele quem coloca palavras nas nossas bocas, é Ele quem faz todas as coisas, mas tudo começou por quê? Porque alguém recebeu misericórdia primeiro. Porque quando você não recebe misericórdia, você não tem condição de olhar para o alto. Porque a graça vem do alto, queridos. Agora, estou falando de como que nós encontramos graça. Entendendo que temos um sumo sacerdote que nos representa muito bem. Ele é o autor da graça, ele é o autor da fé. Como é bom a gente saber que tem alguém que nos representa e intercede por nós diante de Deus. Quantos de nós nos sentimos favorecidos quando temos uma amizade com um deputado, com um vereador, com um prefeito, com pessoas influentes? São conexões que a gente precisa ter na vida para a gente se dar bem. Queridos, esquece disso. Deus vai colocar conexões boas para você, mas você não vai confiar nessas conexões. Você vai confiar em alguém que intercede por você, alguém que vai estar em todo o tempo intercedendo e favorecendo sua vida, que vai estar lutando por você. Como assim? Ele próprio entregou a sua própria vida. Ele se tornou a oferta perfeita por você, ele derramou sangue para te dar perdão, para estabelecer uma aliança com promessas, com bênçãos, com favor para você, e eu vou parar de confiar nele. Eu vou confiar nas pessoas? Eu confio nele. Agora, ele coloca pessoas diante de nós. É ele que faz com que as pessoas apareçam. E ele também faz com que as pessoas saiam do nosso caminho. Porque tem pessoas que vão sair da nossa história. Tem pessoas que vão desaparecer. Você está sumido. Não, eu estou no mesmo lugar. Faz parte, queridos. E quando você vai ver, são livramentos. Amém? E nós precisamos entender isso. Agora, entenda que ele é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Ele intercede por nós, se compadecendo das nossas fraquezas. E o que ele falou com Paulo, o apóstolo Paulo? Quando Paulo estava com espinho na carne, estava lá lutando com aquele espinho na carne, por causa da excelência das revelações que Paulo teve, havia uma resistência que não era enfermidade, era uma resistência no ministério de Paulo. E Paulo ora, Senhor, 3 vezes ele orou e não tinha resposta, e Jesus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. E é tão poderoso, cara, cada palavra ali, a minha graça te basta. Esse basta é você ser dotado de um poder infalível. A minha graça te faz ser dotado de um poder infalível. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você precisa entender que existe muito mais graça quando você está no nível de fraqueza maior. Quem não glorificou porque não está passando por fraquezas. Mas tudo bem por aqueles que estão passando por um momento de fraqueza e estão confiando nessa palavra. Porque ele está dizendo: a minha graça te faz estar possuído de um poder infalível. Aí Paulo fala: epa, eu vou me gloriar nas fraquezas.
Porque tem muito mais graça. Eu vou me gloriar nas minhas angústias, porque existe muito mais graça. Eu vou me gloriar nas minhas necessidades, porque é muito mais graça. Quantos querem encontrar graça? Procure as suas fraquezas. Lá você vai encontrar um tesouro de graça. Isso não está no esboço. Quantos querem encontrar graça? Qual é a situação que você está passando de angústia nesse momento? O que está te angustiando muito? O que está te entristecendo muito? É nesse lugar você vai encontrar graça. Vocês estão me entendendo? Quantos creem? Digam amém. E ele fala assim, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, o terceiro e último ponto para que nós venhamos encontrar a graça. É simples. Todo o contexto que eu li de Hebreus capítulo 4, ele fala sobre um assunto. É o descanso. Você precisa encontrar o descanso. Quando você está preocupado, ansioso, você trava a graça. Você precisa se livrar dessa ansiedade logo. Se liberte disso logo. Se liberte dessa pressão logo. E você sabe como você faz isso? Corre para o trono da graça. Porque a ansiedade também é uma fraqueza. A preocupação é uma fraqueza. Pelo contrário, a preocupação é você achar que você resolve as coisas. Porque você achar que resolve as coisas é uma fraqueza. Você achar que isso resolve tudo é uma fraqueza. Porque é exaltação própria. Humilhe-se debaixo das potentes mãos de Deus, se achega diante do trono da graça, para você encontrar esse descanso, porque a Bíblia diz que todas as coisas já foram feitas e consumadas. Você somente encontra descanso quando vê no Espírito, isso já está resolvido. Está passando por uma situação que precisa resolver? Enxergue resolvido. Fala assim, já está resolvido. Mais uma vez, já está resolvido. Para ressuscitar isso, diga, já está resolvido. Pronto. Trouxe descanso para você falar isso? Fala que não trouxe, traz, queridos. Porque situações que você está se preocupando é porque você acha que você que resolve. Mas quando você caminha naquilo que já está resolvido, você está encontrando favor em toda circunstância, em todo momento. Queridos, nós precisamos entender o fluir da graça para as nossas vidas, queridos. Deus quer derramar graça, assim como onda sobre nós. Só que o diabo vem trazendo preocupação, ansiedade. Mas nesse momento de preocupação, ansiedade, você vai dizer assim, está resolvido, porque quem cuida de mim é Ele. Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. São gentios que ficam preocupados, são pessoas que não têm aliança com Deus, que não conhecem o Pai. Vocês não veem os pássaros, vocês não veem os lírios do campo, vocês não têm muito mais valor do que eles? Porque a ansiedade e a preocupação nasce de um lugar de ausência de valor. Quanto mais você se sente desvalorizado, mais ansioso você é. Quanto mais preocupação, porque mais você se sente desvalorizado. Queridos, e talvez a vida te mostrou o seu desvalor, a vida, o mundo. Mas Jesus foi valorizado pelo mundo, irmãos? Hein? E ele tinha valor? Oh.
nada poderia comprar Jesus nesse mundo. E nem você. Mas Deus me mostrou o seu valor quando Ele derrama aquilo que é mais precioso na cruz, o sangue de Jesus Cristo. Por que se preocupar? Se você sabe descansar naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, no seu amor e no seu valor, a graça vai fluir. O que está te trazendo preocupação? Olha só como essas três coisas que eu falei com vocês aqui, elas realmente traz descanso para nossas vidas. Mas quem vai governar isso, queridos? É você. Quem governa a sua alma é você. Você tem que tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero ir direto para Gênesis capítulo 6, versículo 7 a 8. Lá no início, os homens estavam na perversidade. Eram anjos caídos se relacionando com mulheres e as coisas estavam pervertidas. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, fala assim, porém. Queridos, quando tem porém, você tem que parar, porque tem revelação. Porém, o porém nos inclui numa graça. Olha o que ele diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé é aquele que foi preservado, não somente ele, toda a sua casa, foi preservado, abençoado por Deus, diante da situação de calamidade que o mundo virou. Se o mundo entrar em calamidade, que não está muito difícil, se você encontra graça, você não é atingido pela calamidade. Entenda como que a graça é importante em nossas vidas, queridos. Mas com a revelação, por que ele encontrou graça? Porque a palavra Noé, o nome Noé significa descansou. Quem descansa, encontra graça. Faz assim. Mais uma vez. Terceira. Isso é relaxante. Não deixe o diabo roubar o seu oxigênio. Porque até o oxigênio que você está recebendo de Deus, ele está querendo roubar de você. Amém? E eu quero fechar essa palavra com vocês, trazendo duas práticas espirituais que são imprescindíveis para que você governe o seu interior. Momento de tribulação, de agitação, de tempestade, você entende que existe graça. Você já vai saber. Eu tenho um intercede por mim, eu tenho um sumo sacerdote que se compadece das minhas fraquezas. Eu sei que a graça dele opera nas minhas fraquezas, seu poder opera. Mas eu estou sentindo isso, eu estou passando por essa situação. O que você deve fazer? Aqui, a primeira. Primeiro, declare a palavra. Declare, queridos. Queridos, você pode procurar. Até cientificamente isso é comprovado. Quem faz declarações, lógico que eles vão falar de declaração positiva, confissão positiva. Nós estamos falando da verdade da palavra.
Mas quem faz essa prática, pelo menos 10 minutos de confissão, de declaração, ele sai de um estado emocional de estresse. Cientificamente falando, os níveis de cortisol caem, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Começa a declarar: o Pai me ama, eu sou justiça de Deus pela fé em Jesus. Deus tem planos de paz para mim, para me fazer prosperar, avançar. Eu sou ungido, sou abençoado, sou filho de Deus, sou amado, sou próximo, sou sarado. Querido, se você não fizer, você vai ficar chupando o dedo a sua vida toda. Enquanto você não colocar em prática, você vai ser um religioso que fica só observando as pessoas. Mas Deus te chama para a prática. Fala assim: Deus me chama para a prática. Se eu não pratico a palavra, e é uma palavra de graça, eu não estou recebendo ela. Amém? O que eu tenho que fazer? Nossa, eu estou passando por isso, eu vou governar, queridos. Quem é o governante da sua alma é você. Você vai esperar o quê? A tempestade baixar? Eu só descanso na hora que essa situação for resolvida. Não vai resolver nunca. Porque aquela situação resolve e nasce outra. Esse mundo vai ter aflições. Mas o bom ânimo vem daquele que venceu o mundo. Fala assim: eu recebo essa palavra. Agora, a segunda prática também é muito conhecida por nós, que é edificar o seu espírito por meio da oração em outras línguas. Queridos, quem nasceu de novo, todo aquele que nasceu de novo em Cristo, que entregou sua vida para Jesus, ele tem que haver um desejo nele de estar mergulhado no Espírito. Tem que haver nele um desejo de se fluir no Espírito. Sabe que quando a igreja realmente nasceu, a primeira coisa que Deus fez foi tomar a língua do povo. Porque no poder da língua está morte ou vida. E Deus tomou a língua daquele povo, eles começaram a falar em outras línguas. E por mais que você não entende nada, e é bom isso acontecer, porque o seu cérebro quer te governar, você vai deixar o seu cérebro te governar? A sua mente te governar? Quem governa? É o seu espírito ou sua mente? Porque a Bíblia diz que quem ora no Espírito, de fato ora. Ele fala com Deus, ele fala verdades com Deus. Mas a gente não... Não, mas eu não estou sentindo. Não é sobre sentir, é sobre crer. A fé não tem a ver com sentimentos. E glórias a Deus. Já pensou se eu precisasse de sentimento para ter fé? Se você é impulsionado pelos seus sentimentos, você está precisando de uma libertação, de sair desses sentimentos, porque a fé te resgata. Porque está chegando microfone novo, está chegando um monte de coisa nova aqui. Então, Deus te chama para ser resgatado das suas emoções, e você que nasceu de novo, você pode dizer assim: Pai, eu recebo batismo com o Espírito Santo na minha vida para falar em outras línguas, para edificar o meu espírito. E você começa a falar não porque você está sentindo uma coisa, mas porque você está crendo. A Bíblia diz que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios
Rio é uma coisa boa, queridos? As cidades se edificam em volta dos rios. Eu morava numa cidade que se chama Cachoeira Itaperim, que eles gostam tanto do rio que o rio inunda eles. Quem mora perto ali. Mas entenda que os rios de Deus, eles são necessários no nosso interior fluindo, para que você venha fluir na vida, para aquilo que Deus tem para você. E isso é porque você não sabe orar como convém. Se você não sabe orar como convém, e você começa a orar, e às vezes não precisa de voz alta, você vai assim, aprende isso, queridos. Porque não é o tom de voz, é a essência do meu espírito. Amém? E se você faz isso constantemente e muito tempo, você vai ter mais edificação. O apóstolo Paulo fala assim, ele se entrasse aqui em mim, orasse e falasse, gente, eu orei em línguas muito mais que todos vocês. Como que ele tem essa convicção? Está em 1 Coríntios capítulo 14. E está aqui, eu estou falando de um homem que entende muito da graça, que recebeu muita revelação da graça. E por causa disso ele recebeu muito mais revelação da graça. Amém? Vamos nos colocar de pé? Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Eu quero fazer uma primeira oração para você que nunca orou no Espírito. Eu não vou chamar aqui à frente, mas você, eu quero oportunizar, todos coloquem a mão no seu coração. E diga comigo, Pai, eu recebo do fluir do Teu Espírito na minha vida, porque eu fui completamente perdoado. Senhor, eu quero falar em outras línguas, eu quero orar em outras línguas, eu quero fluir no Espírito, eu quero ser cheio do Espírito. Faça essa oração, queridos. Faça dessa forma como quem entendeu o quanto é importante isso, porque a Bíblia diz que esse é o descanso de Deus. Como diz em Isaías 28, falarão, Senhor, ao seu povo, a este povo por lábios gaguejantes e por outras línguas, e a Bíblia diz que esse é o descanso. Então, quando você começa a falar em outras línguas, o fluir do Espírito vai acontecer na sua vida e você vai começar a falar em outras línguas. Eu oro, Pai, que o Senhor venha selar a vida de cada um aqui, Senhor, que haja o fluir do Espírito, que haja graça, que haja o mover do Senhor, que cada um venha ter experiências com o Espírito Santo nessa jornada, Pai, e receba dessa graça para fluir pela fé, e não porque está sentindo, mas pela fé ele flua, assim como, Senhor, as pessoas que estavam na casa de Cornélio, ao ouvir que foram completamente perdoados, foram cheios do Espírito Santo, porque o seu Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Pai, eu oro também para que o Senhor venha nos dar, Senhor, esse discernimento espiritual, nos faça governar as nossas emoções em meio às circunstâncias, nos dando sabedoria para confessar a palavra, Senhor, para, Senhor, que nós venhamos entrar no descanso, para que essa graça flua na nossa vida, Pai. Senhor, nos faça pessoas descansadas em Ti, pessoas pacíficas, Pai, porque nós queremos que a Tua graça flua em nós e através de nós, Pai. Nós oramos, Pai, pela vida de cada irmão e cada irmã nessa noite,
para que ele possa fluir no teu Espírito, possa, Senhor, descansar no Senhor e encontrar níveis de graça nunca encontrado. Assim como cada onda é diferente, que haja uma graça ainda maior, uma graça mais renovadora, mais fortalecedora e transformadora, Pai, no nome de Jesus. Amém.